Vamos aqui acolher os nossos comentaristas políticos, aqueles que fazem junto conosco aqui o melhor quadro de política da nossa TV piauiense. Lá no canto, João Magalhães, boa tarde. Congelado no ar. Olá, Galeno. Pois é, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os últimos foram os primeiros. Edna Maciel, boa tarde para a senhorita. Boa tarde para vocês e para a nossa audiência. Nós estamos... Gasguei. Nós estamos com um pequeno problema de áudio com o Eliezer, daqui a pouco eu dou boa tarde para ele. Enquanto isso, vamos ao nosso primeiro assunto. Mais uma dança das cadeiras, viu, Edna? Para você que achava que isso ia acontecer muito, a confirmação chegou. No fim de semana, houve um encontro entre o petista Ziza Carvalho e o pré-candidato ao governo do estado do Piauí, Washington Bonfim, que está prometendo ser essa terceira via. Nas redes sociais, o ex-tucano publicou o seguinte: marcou o perfil do ex-prefeito Firmino Filho, dizendo que Firmino adorava o Biraci e o Matias. Ontem, sobre as bênçãos, abre aspas, do velho Bira, fecha aspas, numa sala de decisões históricas, eu e o @Ziza Carvalho tivemos um bom papo sobre o futuro do Piauí e os caminhos para fazer diferença para a nossa gente. Vamos seguir conversando e o Washington Bonfim marcou a hashtag Construindo Piauí com você, João Magalhães. Parece que Ziza já está encontrando o seu caminho, hein? Olha, Lívio, temos boas atualizações sobre essas histórias envolvendo aí o deputado Ziza Carvalho. De fato, ele se reuniu com o Washington Bonfim, como a gente pode observar, tiveram uma conversa, demonstraram muita afinidade política e o deputado Ziza Carvalho não escondeu da equipe do Portal o Dia, da equipe do Sistema o Dia, os motivos da sua insatisfação com a base do governo. É bom lembrar que ele é deputado estadual, suplente de deputado pela base aliada, e Ziza Carvalho reclama que outros parlamentares da base do governo teriam, entre aspas, invadido seu território, invadindo seus colégios eleitorais. Prefeitos que votavam em Ziza Carvalho estariam agora dispostos a votar em outros deputados por conta aí de questões relacionadas a obras nos municípios, principalmente nas cidades de Simplício Mendes e Nova Santa Rita. O deputado Ziza Carvalho, que é lá de Simplício Mendes, o prefeito de lá, assim como o prefeito de Nova Santa Rita, eram ligados a ele, mas agora estão declarando apoio ao deputado estadual Georgiano Neto, que é da base aliada. Isso teria causado uma insatisfação muito grande para o deputado Ziza. Ele entende que o governo deveria interferir nisso, porque é um deputado da base que, segundo ele, está sendo prejudicado por outro deputado da base, e aí então é o ponto central dessa insatisfação de Ziza Carvalho hoje no Partido dos Trabalhadores, hoje na base aliada do governo. O deputado Ziza confessou à equipe do Sistema o Dia, Lívio, de que realmente há essa insatisfação, ele confirma todas essas informações. Agora, não há possibilidade dele migrar para a oposição. Ele alega que o seu pai e que ele sempre tiveram aí nesse campo ideológico da centro-esquerda, seu pai muito ligado ao PDT, às políticas de Leonel Brizola, e ele também muito alinhado à centro-esquerda, diz que não vai se aliar a políticos ligados ao presidente Jair Bolsonaro, dando uma resposta aí, inclusive aquele comentário que a gente fez aqui, que o deputado Júlio Arcoverde teria dito que o Progressistas iria filiar deputados, inclusive que hoje estão no PT. Assessores do senador Ciro também comentaram abertamente na semana passada de que Ziza Carvalho estava em conversas com o partido, mas ele negou. Ele disse, olha, não, eu posso até posso conversar com todo mundo, mas não há possibilidade de eu migrar para um partido alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Portanto, nesse campo aí, ele começa a seguir as suas definições. Conversou com Marcelo Castro, como a gente mostrou aqui na sexta-feira, e agora também demonstrou aí que conversou com Washington Bonfim. Ou seja, é real a sua insatisfação, ele está bastante incomodado com o governo, mas vai procurar um caminho aí de centro-esquerda, porque não se alia, segundo ele, ao grupo do presidente Jair Bolsonaro. Mas é um tipo de posicionamento, Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo à nossa edição desta segunda-feira, que de certa forma diz muito dos rumos que se devem tomar essa tentativa de acordo entre Ziza, que por mais que não seja um petista histórico, mas faz um volume interessante na base governista. Isso mostra que tipo de caminhos, que tipo de acordos devem ser selados para que se mantenha a paz na base, hein, Eliezer? Com certeza. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde aos colegas e telespectadores. Essas movimentações são bastante intensas. Veja que as marcas da polarização não estão apenas no campo das eleições majoritárias. Nas articulações proporcionais também os pré-candidatos
tem pesado de que lado, em que posições devem estar para entrar de forma competitiva nessa disputa para vagas na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Especialmente o deputado Ziza tem um histórico de militância aí na ala da esquerda. O João Magalhães lembrou do ex-deputado Biraci Carvalho, né, pai do deputado Ziza Carvalho. O deputado Ziza, na condição de suplente já há 2 ou 3 mandatos, está ali, de fato, fazendo parte da Assembleia Legislativa, o que mostra uma capacidade eleitoral e uma afinidade com o governador Wellington Dias, né? Sabemos que o governador é o principal responsável por esse tipo de convocação, garantir que aliados, na condição de suplente, cheguem a ocupar uma cadeira no parlamento estadual. Agora, esse relacionamento com os municípios é fundamental. Nós sabemos que é na cidade que o prefeito mora, que os vereadores moram, estão ali em contato direto com as comunidades e são influenciadores de alto potencial. Então, em regra, os deputados, eles disputam sim garantir o apoio desses líderes municipais. Há casos em que, dependendo da prefeitura, se um pré-candidato de uma determinada região não tem um apoio de uma determinada prefeitura de grande dimensão, ele nem sequer se candidata, porque sabe que as suas chances de eleição são remotas. Então, assim, é realmente algo que precisa ser administrado. Os prefeitos estão sendo disputados nesse momento pelos pré-candidatos a deputado, e esses deputados tentam aí, como moeda de troca, apresentar um serviço, prestar um serviço àquela cidade, àquela população, garantir recursos, garantir realização de obras, para assim tentar agregar o apoio desses prefeitos municipais para si, próximo ano, nas eleições do ano que vem. Então, o deputado Ziza sai insatisfeito desse processo. Nessas 2 cidades, aí acabou criando essa rusga com o deputado Georgiano Neto, o deputado que também já andou declarando que o importante é trabalhar, é prestar um serviço. Enfim, cada um luta com as armas e as estratégias que tem. O fato é que a concorrência por esse tipo de apoio dos prefeitos e vereadores deve continuar bastante acirrada até a eleição do próximo ano. E lembrando também, Edna Maciel, a quem nos assiste pela O Dia TV neste exato momento, que nestas eleições de 2022 nós vamos ter um teste muito importante. Serão as primeiras eleições sem Assis Carvalho, a deputado federal que faleceu recentemente, que de certa forma deixa suas bases a serem testadas, a saber a fidelidade dessas bases a partir de 2022, e também as bases políticas de Flora Isabel, que deixou a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí para assumir o cargo de conselheira do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Essas 2 bases, de certa forma, são as esperadas por disputas, porque são as que estão em jogo. Não tem nenhum tipo de assinatura já garantindo esta ligação entre base e candidatos. Temos um montante de eleitores à disposição. E é claro, essa briga por bases políticas de olho em 2022 só vai se aquecer de agora em diante, Edna. Vai ser uma briga grande, vai ser uma disputa grande por espaço, por eleitores. A gente já está em cima do que os colegas falaram, né, da insatisfação de Ziza, da confirmação das informações, dos deputados tendo essas, vamos dizer, como bem o Eliezer utilizou, essas rusgas um com o outro, por invasão de território eleitoral, vamos dizer assim, mas eu acho que o que vai valer mesmo é o que cada um demonstrar, o poder de convencimento de cada um, né? E também, é claro, os apoios em cada interior, né? O apoio em cada cidade, dos prefeitos, dos vereadores, o que cada um conseguir costurar. E nesse momento, o que aconteceu foi dentro da própria base. O que eu observo, diante do que vocês já comentaram, é que vai haver muito essa situação, pelo que eu estou vendo, Lívio, dentro do próprio partido ou dentro dos apoiadores da base, ou governista ou de oposição. Já vimos outros casos em outros partidos, né, no próprio PSDB, por exemplo, ou ex-tucanos, né, que estão ligados a outros partidos. Quem está na mesma base está também ou se desentendendo e partindo para essa terceira via, ou criando com os próprios aliados
confusão, discussão, enfim, ainda vai ter muita disputa, não só por esses espaços, mas como você mesmo citou, pelos espaços deixados, no caso do PT, né, e na base governista, pelos colegas que seguiram outros caminhos. Então, vai ter todo tipo de disputa antes dessa eleição de 2022 e com essa sugestão de terceira via, e a gente está vendo aí que tem muita gente empenhada nessa terceira via, e também da própria base governista, nós vamos esperar ainda muitas histórias. A eleição para o parlamento, ela tende a ser muito mais acirrada, né, colegas? Porque, assim, para a eleição majoritária, é um grupo contra o outro. A gente tem aí, entre aspas, um grupo de Wellington Dias contra o grupo do senador Ciro Nogueira, mas para o parlamento, não. Todo mundo é adversário. Exato. Porque os partidos primeiro conseguem votos para alcançar cadeiras. Aí já é uma disputa. E tem a segunda disputa, e essa é muito mais intensa, que é dentro do partido, quais os deputados vão ser os mais votados para ocupar essas cadeiras. Então, se no grupo majoritário a gente só tem uma disputa, na disputa pelo parlamento, o deputado, o candidato a deputado tem inúmeros adversários. Inclusive, os maiores adversários estão dentro do seu partido, porque vai ser com eles que ele vai disputar diretamente as cadeiras. Então, eu acredito que os líderes desses grupos vão ter que rebolar bastante, ter muito jogo de cintura para fazer com que essas brigas, essas intrigas dentro dos seus próprios grupos não prejudiquem o objetivo fundamental da chapa majoritária, que é ganhar a eleição para o governo. Até porque se um deputado começa a ficar insatisfeito, pode ter certeza que outros também vão ficando e isso pode causar uma discórdia muito grande dentro daquele grupo. E se me permite só mais um pontinho, Claro, Lívia. O governador Wellington Dias, que tem esse perfil de bom articulador, de transitar por todos os partidos, de conseguir sentar e resolver, vai ter um trabalho, parece que triplicado, né, pelo jeito, com esse quadro, não é, João? Sim, e é bom lembrar que o governador Wellington Dias é o maior articulador da base, mas a partir de abril a gente começa a ter um outro cenário, porque é o Wellington Dias como articulador, mas Regina Souza espera-se como governadora e, obviamente, o candidato a governador Rafael Fonteles. Então, deixa de ser uma decisão unilateral e tem que passar pelo menos aí por esses três, que são os três maiores líderes, vamos dizer assim, do grupo político que vai estar na situação. Destacar que, com o fim das coligações, essas disputas internas entre candidatos do mesmo partido aí na eleição proporcional devem se agravar, se aprofundar essas rixas, desentendimentos. Poucos querem assumir aquele papel simplesmente de agregador de votos para a legenda. Entram mesmo na disputa em busca da eleição, de um projeto pessoal, em primeiro lugar do partido, mas também por um projeto pessoal de estar ali ocupando o espaço de poder. E é por isso que já se fala com tanta clareza sobre se assumir como concreta a possibilidade de um enxugamento, de uma redução bastante material da base de apoio ao governo Wellington Dias. Não se conseguirá, Edna, João e Eliezer, fechar esta conta se realmente a base continuar inchada do tamanho que está. O outro lado também se movimenta, porque o ex-prefeito Silvio Mendes, do PSDB, anunciou a visita do presidenciável e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a Teresina. Leite disputa a preferência do partido nas prévias que vão definir o candidato à presidência da República. Eduardo Leite tem como adversário o governador de São Paulo, João Dória. É importante destacar que a tendência do diretório do Piauí é apoiar Eduardo Leite. A chegada dele está prevista ao meio-dia do dia 29 de outubro no aeroporto de Teresina. Ele deve vir acompanhado pelo senador cearense Tasso Gereissati e o presidente do PSDB nacional, Bruno Araújo. Bastidores da política também afirmam que a vinda de Eduardo Leite reforça Silvio Mendes na cabeça da chapa da oposição aqui no estado do Piauí. Silvio Mendes está aparecendo melhor posicionado na preferência do eleitor, quando comparado o nome dele ao da deputada federal pelo PP, Iracema Portela. Especula-se que a vinda dos tucanos ao estado do Piauí deve começar a selar os acordos para a definição da chapa de oposição. Isso de olho em 2022. Eliezer Rodrigues. Pesquisas internas, bastidores da política revelam que o Silvio Mendes está muito bem posicionado à frente de Iracema Portela. Então, nós podemos, de certa forma, já começar a assumir esse desenho. Silvio Mendes, candidato ao governo, Iracema Portela, candidata a vice, candidata ao Senado, João Rodrigues, prefeito de Floriano.
Parece que os números que o PSDB e o PP têm em mãos garante um bom desempenho que pode levar até a vitória do bloco de oposição, se Silvio Mendes estiver à frente. Exatamente, Lívio Galeno. O presidente do Progressistas aqui no Piauí, o deputado estadual Júlio Arcoverde, já vinha se pronunciando à imprensa, afirmando que essas pesquisas de trabalho seriam balizadoras, definidoras da formatação da chapa majoritária. Então, essa tem sido a tendência. Doutor Silvio, na cabeça da chapa, deputado Iracema como vice, e agora a personalidade do prefeito de Floriano, ainda prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, que já afirmou que vai deixar a prefeitura para ingressar nessa disputa pela vaga de senador da República, né? Então, a vinda de Eduardo Leite já nos redimensiona ao cenário nacional da política. O PSDB, um partido tradicional, já ocupou a presidência da República, ali com o Fernando Henrique Cardoso, está sempre aí procurando participar ativamente da concorrência pelo comando do Palácio do Planalto, e em 2022 não deve ser diferente. Alguns nomes surgem, são especulados: o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mas, de fato, essas prévias, essa movimentação que o partido faz, deve trazer aí uma segurança para a definição do Diretório Nacional. À medida que esses nomes percorrem o país, à medida que esses nomes fazem visitas aos estados, às bases, eles podem já ser submetidos a pesquisas, e aí também essas pesquisas apresentam um norte, dão uma segurança em relação aí para já se ter uma tendência de qual nome é mais propenso à aceitação dos brasileiros. O fato é que são dois perfis preparados, com experiências no Poder Executivo, que têm seus destaques, seus discursos se destacam a nível nacional, e aqui vão tentar deixar a sua marca no estado do Piauí, tentar se apresentar aos piauienses, e os piauienses aí com todo o crivo para analisar, para julgar, para se manifestar em relação a essas opções. O fato é que realmente é difícil aqui no Piauí o doutor Silvio se alinhar com a pré-candidatura de João Dória, considerando que temos aqui no Piauí uma aliança muito forte entre PSDB e progressistas ocupando espaços importantes no governo federal, não poderia aí estar nem diretamente associado a um opositor do presidente Bolsonaro, como tem sido o governador de São Paulo, o João Dória. Então, um contexto bastante peculiar que precisa ser administrado aqui no Piauí. Edna, em um contexto pré-eleitoral, alguns meses atrás, nós tínhamos com muita clareza uma força quase que unânime em torno do nome de João Dória na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022. João Dória foi perdendo força justamente porque começou até, de certa forma, manifestar a possibilidade de aliança com partidos de centro-esquerda, tudo com o objetivo de derrubar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições que se aproximam. Você acredita que, de certa forma, esta preferência por Eduardo Leite começa a surgir no ninho tucano, na tentativa de dar mais personalidade, de dar mais segurança ideológica para o PSDB a nível nacional? Sim, o que a gente vê é que há essa tentativa, né? Há essa tentativa de reforço. E eu, na minha opinião, acho que com o nome, esse nome ficando mais robusto, e com o Silvio mostrando que realmente está sendo fortalecido na sua base, no todo, e fazendo a dobradinha, que parece que é o que vai encampar mesmo com Iracema, a coisa muda de figura, começa a se fazer esse desenho, começa a se ter essa mudança do quadro. É o que me parece. Vamos ver aí quais são os próximos passos e vamos ver mesmo se, mesmo com toda essa dança de cadeiras, o partido se fortalece, o grupo se fortalece e o nome também possa seguir em frente dessa maneira que a gente está vendo desenhado aí. E a oposição não para, pelo menos aqui no estado do Piauí não. O deputado Júlio Arcoverde confirma convite a Flávio Nogueira, revelando que ele já fez campanha ao lado de Ciro Nogueira há muito tempo e que não seria estranho uma migração dos atuais pedetistas para o PP. Nós não íamos ter nenhuma defecção em relação ao nosso partido. Pelo contrário, a gente ia conseguir trazer deputados partidários de outros partidos que estão na base do governo
para essa caminhada da oposição. O deputado Flávio é uma pessoa que faz campanha junto, ele e o senador Ciro, desde 2010. São muito ligados, são muito amigos. Seria uma honra muito grande contar tanto com ele como com o filho nesta caminhada para 2022. A informação que a gente tem é que algumas lideranças lá de Parnaíba, por exemplo, vice-prefeito Beto Teles, já anunciou apoio ao deputado Flávio Nogueira Júnior, ou seja, essa aproximação entre os progressistas e o grupo dos Nogueiras já existem, né? Então, o Progressistas fez esse convite a ele, como é que está esse diálogo? Isso tudo está sendo tratado pelo senador Ciro, presidente nacional do partido, que conversa muito com o deputado Flávio em Brasília, e eu acredito que tem grande chance da gente continuarmos juntos com a família Nogueira, o que a gente faz desde 2010. João Magalhães, por mais que muito se tenha visto, Flávio Nogueira e Flávio Nogueira Júnior sempre ali nas proximidades do governador Wellington Dias, é o que nós estamos falando já há muito tempo. A base aliada assume até, de certa forma, reduzir de tamanho, porque é preciso, senão a conta não fecha. Mas eu acho que o governador deve brigar um pouco mais para manter Flávio Nogueira perto dele. Com certeza, é um líder político que tem a sua força política, só o fato dele ser deputado federal e ter um filho deputado estadual já comprova a sua força política aqui no estado. Agora é bom lembrar que é mais fácil, né, Lívio, fazer esse jogo da oposição, e o deputado Júlio Arcoverde sabe fazer muito bem. É a história do joga um verde, né, vai que cola. Então, como um dos líderes, um dos articuladores da oposição, ele sempre concede entrevista dizendo, olha, a gente está conversando com alguém do governo, olha, alguém que está lá do lado do governo vai pular para a oposição. E aí muitas vezes ele não revela o nome porque diz que está em articulação, como é neste caso específico do deputado Flávio Nogueira. Ele ressaltou o histórico de alianças dos deputados Flávio Nogueira pai e Flávio Nogueira Júnior com o senador Ciro Nogueira. Portanto, pelo lado da oposição, é mais fácil fazer algumas jogadas. Quem está no governo tem algumas amarras. É claro que quem está no governo não vai querer discutir essa possibilidade de aliados migrarem para a oposição, porque esse discurso facilita e até ajuda quem está na oposição, beneficia quem está na oposição. Então é mais fácil quem está nesse campo da oposição fazer críticas e utilizar essa estratégia para tentar aí colar algum argumento, para tentar colher uma aliança lá na frente, do que, claro, quem está no governo, quem está ali interessado em manter os seus aliados, e para isso vai precisar utilizar muita negociação. Nesse caso específico, é verdade que Flávio Nogueira e Ciro Nogueira sempre foram aliados. Lá em 2010, Flávio Nogueira foi candidato a vice naquela chapa encabeçada por João Vicente Claudino, e que tinha o senador Ciro Nogueira como candidato ao Senado, que conseguiu uma votação expressiva, mas eu coloco essa articulação exatamente nessa conta, nessa estratégia da oposição, que é muito mais fácil de ser realizada, claro, sempre que puder jogar ali uma dúvida sobre determinado aliado, na tentativa de causar um estresse na base do governo. Mas esse tiro pode sair pela culatra, de certa forma a tentativa de se indispor pode fazer a soma mais, não é, João? Então vamos acompanhar realmente com que vai dar essa investida da oposição. O deputado estadual pelo Progressista, Firmino Paulo, comenta declarações do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de que ele está fora do PP. O parlamentar confirma a tendência de seguir na base governista. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esse assunto. Esse processo só pode ser concretizado só em março, né, na janela partidária. E aí, a partir desse momento, nós vamos tomar as nossas ações, né, quanto a essa questão. Né? Todo mundo sabe que só no 7º mês ao 6º mês anterior à eleição que pode ser feita a mudança de partido por deputados com mandato. Então, só nesse momento que nós podemos fazer essa mudança partidária. Fica alguma mágoa? Você trabalhou pela eleição do senador Ciro Nogueira. Fica alguma mágoa por essa, de certa forma, exclusão do partido? De forma nenhuma. O senador é um grande amigo meu, o deputado Júlio, presidente do partido também, é um grande amigo. Estamos fazendo essa parceria muito boa durante a eleição passada e agora continuamos no mandato juntamente com o governador Wellington Dias, candidato a governador pelo qual nós trabalhamos para elegê-lo. Então é uma estratégia eleitoral a sua saída? Somente eleitoral a estratégia? Bom, nós continuamos com o governador Wellington Dias, né? O governador Wellington Dias foi para quem nós trabalhamos na eleição passada, votamos no governador, assim como votamos no senador Ciro Nogueira, e iremos continuar na base do governo, juntamente com o secretário Rafael também, coordenador do próprio Piauí, trabalhando e levando benefícios para os municípios piauienses. E aí, João? Olha, Firmino Paulo tem uma estratégia que está muito bem desenhada. A prioridade número 1 para ele, conseguir a reeleição para deputado.
Onde ele observa que é mais fácil conseguir isso? No Partido dos Trabalhadores. Tanto é que nos bastidores já comenta-se da aliança dele com a deputada federal Rejane Dias, exatamente nesse esforço dele de ser bem aceito no PT. Então, acredito que é mais uma estratégia eleitoral que deve, pelo que se desenha, aparentemente é bem sucedida. É muito difícil você fazer campanha para a oposição, pela oposição. Normalmente a oposição, por mais estrutura que se tenha, já que Ciro Nogueira é um ministro, ela nunca dá a mesma sombra que um governo numa campanha eleitoral. Então o deputado Firmino Paulo tem essa estratégia de caminhar ao lado do governador Wellington Dias. Há alguns meses já articula a sua entrada no Partido dos Trabalhadores e também tem uma madrinha, que agora é a deputada Rejane Dias, nessa tentativa aí de fazer uma dobradinha dele para estadual, deputada Rejane para federal. Lembrando que os dois têm colégios na mesma região lá de São João do Piauí. Portanto, acredito que é uma estratégia que o deputado Firmino Paulo tem desenhado muito bem e só aguarda o tempo certo para começar a colocá-la em prática. E o primeiro passo seria, de fato, a filiação ao Partido dos Trabalhadores. Ótima madrinha nisso, hein? O vereador Luiz André, do atual ainda PSL, fala sobre a disputa para o comando do União Brasil, aqui no estado do Piauí, novo partido que vai nascer da fusão do Democratas com o PSL. Ele também revela que já está acompanhando a oposição no apoio a Silvio Mendes na disputa pelo Palácio de Karnak nas próximas eleições. O que importa é que o partido vai ter, primeiro, dar oportunidade para todo mundo participar. Vai ter outros pré-candidatos a deputados federais, todo mundo quer participar. Todo mundo quer ser ouvido, e a democracia é isso, né? Tem que ter a participação não só dos jovens, das mulheres, e as pessoas que querem a construção desse partido forte em todo o Piauí. Vai ter 224 municípios e vai ter a presença do União Brasil, que é um partido que nasce forte e que vai nascer muito forte aqui no Piauí. E acredito também que aqui na Câmara vai ter vários vereadores. Claro que a janela não é para vereador, é bom se frisar isso. Mas tem alguns vereadores que estão insatisfeitos e tem motivo no momento oportuno de sair de sua agremiação. O presidente, o nome mesmo fala, né? Você tem que presidir, tem que ouvir a todos, tem que dar oportunidade para todos. Eu acredito que a nível nacional o Luciano Bivar é o presidente, né? O vice é o Ruedo, o Assemi Neto, ele é o secretário-geral. E eu acredito que eles estão fazendo essa composição nos estados. Isso aí vai demorar, vai ter muita conversa, vai ter muito diálogo, e isso que é a política, né? Nós vamos esperar nesses 2 meses aí o desenrolar do União Brasil em vários estados, mas vamos continuar trabalhando, viajando pelo Piauí e levando o discurso que o partido sempre frisa, os 44 princípios, que é a liberdade econômica, a família e os princípios morais que regem a administração pública. Nós vamos trabalhar seguindo essa reta e essa linha do Partido União Brasil, que nascerá muito forte aqui no Piauí. Eliezer, realmente é o que de certa forma nós já esperávamos por agora, essa tentativa de se dizer que esta criação do União Brasil está tudo nos conformes e que por enquanto não é importante saber quem vai dirigir, mas o nascimento do partido propriamente dito. Mas essa é uma forma de desviar o foco, porque claro, a disputa para saber quem vai dirigir é muito grande. Nós estamos falando de um dos maiores partidos desde a redemocratização, isso em número de cadeiras na Câmara, no Senado da República, isso implica nos repasses dos fundos partidários, fundo eleitoral no ano da eleição. Então será uma sigla amplamente disputada, porque vai ter muita estrutura e capacidade no pleito de 2022. Então, tempo de televisão também, né, Eliezer? Isso, exatamente. Então, tudo isso é fator de disputa, de concorrência, e o União Brasil vai estar no centro desses embates, não só aqui no Piauí, mas no plano nacional de uma forma geral. Quem corre por fora, Edna Maciel, Heráclito Forte, nome forte da nossa política, que de certa forma há um tempo já está um pouco afastado, mas que é claro que nós sabemos da importância dele para a história política, e é claro também nesse contexto de articulação, ele nunca saiu de cena. E é um nome, né? A gente já tem falado no nome dele aqui, quando começou toda essa articulação, esse reforço, a história da terceira via, da junção de partidos, como está acontecendo agora, se transformando num grande partido. Logo, são 2 grandes forças, muitos nomes, e o nome de Heráclito realmente é um nome muito forte. Heráclito Forte tem
até brincando com o nome dele, mas realmente tem força aqui dentro do Estado, embora, como você bem lembrou, esteja afastada há um tempo, num outro cargo, mas enfim, ainda não é um nome esquecido não, e com certeza, reunindo forças, reelaborando, fazendo todo um novo trabalho, será uma referência também. Com certeza. Edna, obrigado pela sua participação. Estamos apenas iniciando a semana. Um abraço a você e até breve. Excelente semana a todos. Obrigada, Lívia, João, Eliezer e principalmente a nossa audiência. João Magalhães, aquele abraço para o senhor. Boa tarde. Valeu, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, aquele abraço. Obrigado, boa tarde e até breve. Nós é que agradecemos. Um ótimo início de semana a todos. Até amanhã. Política do Dia.